alguns minutos, mas foi por motivo também de trabalho. Gravação restabelecida aí, Paulo? Pronto, obrigado. Vamos aqui na sequência aqui, doutor. 114. Esse aqui, do Manuel, tem que ser jogado também. Esse aqui saiu, acho que foi. Então, chama julgamento a apelação civil de Fortaleza 0274478821-2022-806-0001. Apelante, também apelados Carlos Alberto de Oliveira e Antônio Cristiano de Azevedo Oliveira Silva. Apelante apelado também Fretar Logística e Transporte Limitada, é de minha relatoria, é o 114, colegas. A pessoa jurídica Fretar requereu sustentação oral através da doutora Tatiana Façanha Borges, doutor Rafael Carneiro de Castro. Doutora Tatiana já está aqui. Boa tarde, doutora Tatiana. Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tudo bem com Vossa Excelência? Tudo na paz de Deus, tudo tranquilo, doutora. Doutora Tatiana, Vossa Excelência pode passar direto para a sustentação oral? Sim, Excelência. Sem leitura do relatório. Portanto, a Secretaria anota, eu agradeço, e passa a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa sessão. Obrigada, Excelência. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos nobres componentes desta Câmara, membro da Defensoria Pública, Ministério Público, servidores e demais colegas remotamente. Prezados, o presente caso eu estou sustentando pela apelante apelada Fretar, na qual o objeto da ação decorre de um acidente automobilístico em 2016, vindo a óbito o companheiro e pai das apelantes apeladas. Infelizmente, ocorreu esse trágico acidente, contudo, eu gostaria de destacar que existiu um procedimento criminal no qual foi feita uma perícia técnica, a qual consta as folhas 47 dos autos, que o laudo foi inconclusivo pela PFOS do motivo realmente da culpabilidade do acidente ocorrido no trânsito. Inclusive, Excelências, nós constamos que existiu depoimento testemunhal, as folhas 16, que não foi possível averiguar realmente em qual cor estava o semáforo no momento da ocorrência, não sendo possível realmente averiguar se a culpabilidade do ocorrido foi do motorista da empresa de ônibus. Destacamos, inclusive, que desde a contestação consta a gravação do dia e horário aproximado da ocorrência, no qual uma testemunha na rede televisiva atestou que a falecida, infelizmente, veio a tentar transpor a faixa de pedestre no momento indevido. Inclusive, ele fala expressamente durante a gravação televisiva, a qual o link foi disponibilizado em contestação e apelação, que a culpa do acidente não foi do motorista, e sim da falecida, pois ela veio a tentar correr na faixa de pedestres com o sinal aberto para o trânsito. Excelências, por mais que exista o processo penal, que entendeu pela responsabilização do motorista, em nenhum momento a empresa propriamente dita veio a responder no processo criminal. Com isso, Excelências, o recurso de apelação da empresa busca efetivamente a exclusão de sua responsabilidade, tendo em vista que as provas não foram conclusivas para a responsabilização, bem como, caso não entendam pela reforma, a minoração dos danos morais, que foram fixados em 50 mil para cada parte, e, independente disso, como também a outra parte veio apresentar recurso de apelação,
Excelências, pedindo a majoração dos danos morais que foram fixados em 50 mil para cada, para que seja majorada para 100 mil para cada, roga-se efetivamente, caso não entendam pela minoração, pela manutenção da sentença, tendo em vista que a prática do tribunal, gostaria até de citar um exemplo do julgado 011-8051-95-2018, que, embora não seja dessa presente Câmara, mas da quarta Câmara de Direito Privado, no qual, em caso similar, existiam duas pessoas, tanto cônjuge quanto filho da pessoa envolvida no acidente, tendo a fixação de 50 mil reais para cada de danos morais. Para tanto, farei uma breve leitura do trecho que trata da fixação do dano moral nessa decisão. Diante desses elementos, tendo em vista as particularidades do caso sob júdice, homenageando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o caráter indenizatório e pedagógico do dano moral, entendo que o quanto fixado pelo magistrado em 50 mil reais para cada autor não merece ser reformado, no sentido de minorar ou majorar o valor da indenização. E isso, Excelência, se trata de uma decisão proferida em 4 de abril de 2023, sendo uma decisão inclusive com aproximadamente 1 ano e alguns meses. Com isso, Excelências, eu gostaria de finalizar requisitando a reforma do comando sentencial, a fim de excluir a responsabilização da recorrente, caso não entendam de forma subsidiária, rogando pela minoração do dano moral e ainda, numa segunda pedido subsidiário, diante do recurso apelatório da outra parte, que ele realmente seja totalmente improvido. Muito obrigada. Por nada, doutora Tatiana. Cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma advogada que praticamente todas as semanas realiza sustentação oral aqui nas câmaras de direito privado do tribunal, especificamente na nossa. Vossa Excelência aqui comparece com bastante frequência. Eu fico feliz, doutora Tatiana, quando Vossa Excelência aqui comparece para realizar as sustentações orais, porque Vossa Excelência utiliza, Eduardo Manuel, de técnica apurada, com conhecimento, não é, dos autos. Mas, doutora Tatiana, eu tenho uma visão e uma proposta de voto parcialmente divergente da que Vossa Excelência tão bem aqui defende. Mas vamos por parte, colegas. O voto é longo, mas não vou fazer a leitura. A doutora Tatiana já contextualizou aqui os autos, mas eu vou adicionar aqui um outro fato e também um outro argumento. Colegas, um sinistro de circulação em que, lamentavelmente, faleceu essa senhora. E os seus herdeiros intentaram uma ação de reparação de danos morais. Pedido de Bador Carlos, dano moral, exclusivamente. E o magistrado, salvo engano, a magistrada sentenciante julgou procedente o pedido, condenou a empresa também recorrente, Fretar, ao pagamento de 50 mil reais para cada um dos acionantes e determinou a dedução desse montante do patrocínio do valor referente ao seguro DPVAT, né? 50 mil para cada autor, deduzindo-se o valor do seguro DPVAT que foi recebido em virtude do lamentável falecimento dessa senhora. Mas, colegas, eu vou direto ao ponto
para não me alongar e o resumo oral ficar do tamanho ou maior do que a leitura do voto. Mas com certeza não, porque o voto é um pouco longo. Mas a Fretar, ela é uma concessionária de serviço público, né, do transporte coletivo. E aí, desembargador Patrocínio, já nos vem à lembrança a responsabilidade objetiva, né, prevista, inclusive, na nossa Constituição Federal, não é? E dos demais diplomas aqui aplicados, inclusive aqui no CDC, não é? Ela é consumidora, lamentavelmente, a senhora, por equiparação, né, foi vítima de uma prestação de serviço, e por aí poderíamos enveredar com mais vagar, mas não é o momento de assim realizar. O que é fato é que, na responsabilidade objetiva, que é o caso aqui típico de Bardot Carlos, basta que os autores comprovem o fato, o dano e o liame que os une. O fato foi comprovado, né? O atropelamento é incontroverso nos autos, o dano também é fato incontroverso nos autos, né? Houve um falecimento, e o liame que os liga, a relação de causalidade entre um e outro é também aqui muito clara. E aí, só naquelas hipóteses, nós sabemos que a concessionária se desvencilha, né, de uma responsabilidade objetiva. Se provar, aqueles casos de Bador Cargoso, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, ou uma causa que rompa esse nexo causal. De forma bem sintética é isso. E com todo respeito, doutora Tatiana, eu não vejo nenhuma dessas causas aqui que tem força para romper o neto causal presente. Não há caso fortuito, nem força maior, nem muito menos culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E aí eu vou por alguns aqui pontos e argumentação. Primeiro que Vossa Excelência até ressalvou, Bador Patrocínio, o condutor do veículo, ele foi condenado na esfera penal por sentença transitada e julgada, ou seja, a sua culpa foi lá reconhecida, né, na esfera penal, por sentença transitada e julgada. Evidentemente, eu sei que a Fretar, pessoa jurídica, não participou do processo penal, apesar de a pessoa jurídica, a partir da lei dos crimes ambientais, poder, né, ser sujeito passivo de uma celeuma muito grande, não foi, doutor? Exatamente. Dupla imputação de pessoa jurídica hoje pode, né, ser ré numa ação penal. Mas vamos deixar isso de lado. Mas eu tenho aqui vários pontos, doutora Tatiana, com todo respeito a Vossa Excelência, que me fazem aqui concluir de que a responsabilidade aqui civil reconhecida pelo juiz Acó deve ser mantida. Não é? Como eu já disse, não tem o foco central, do núcleo central mais importante da defesa que foi apresentada, e é reiterada aqui, seria uma culpa exclusiva da vítima, né? E essa culpa, ela, com todo respeito, ela não ficou comprovada à saciedade, né? O que tinha que haver a culpa exclusiva extreme de dúvida comprovada nos autos, e ela não há. Primeiro que há uma testemunha que foi ouvida aqui em juízo, que diz que a senhora já estava atravessando a faixa de pedestre quando o coletivo veio e a atropelou. O motorista, que foi condenado, né, inclusive com sentença transitada julgada, o tribunal confirmou a sentença condenatória, ele disse que parou num semáforo antes, começou a deslocar o veículo que conduzia, lógico, e quando ia passando próximo à faixa de pedestre, a senhora atravessou de forma inopinada, correndo, né, sem nenhuma cautela. Mas essa prova, essa palavra do motorista, ela não encontra aqui ressonância nos autos. Aí você diz que teve uma testemunha que foi numa
numa televisão, prestou um depoimento a uma repórter e tal. Aí eu digo aqui, doutora, que esse tipo de link, interessante, viu, desembargador Zé Ricardo? Eu confesso que nem tinha conhecimento. Esse link que foi utilizado, que foi inserido na contestação e no recurso, ele não pode ser aberto, digamos assim, pelo Poder Judiciário. Há uma vedação expressa, e eu digo aqui, na minha proposta de voto, que o meio adequado para esse tipo de prova que a Constituinte Vossa Excelência pretende devia ter sido outro, e não a juntada de um link. Por quê? Porque, eu vou ver aqui porque é bem específico. Aqui, ó, colegas, é uma parte aqui. Ressalto que o Comitê de Governança da Segurança da Informação de Crises Cibernéticas e de Proteção de Dados Pessoais, CGSI-CCPDP, orienta que os servidores e magistrados se abstenham de abrir qualquer link externo durante a tramitação dos processos, cabendo aos advogados instruir os processos judiciais exclusivamente com peças que estejam armazenadas nos sistemas deste Tribunal de Justiça. Ofício Circular 86/2024, Gabinete da Presidência. O que eu digo aqui, o que impede a análise do vídeo de cada das folhas tais, tendo a empresa demandada desistir da produção de prova testemunhal folhas tais. Então, esse vídeo, doutor, ele não pode ser juntado dessa forma, desse link. Né? Mas mesmo admitindo que pudesse... Pois não. Não, Excelência, essa norma regulamentar que o doutor Vossa Excelência mencionou de 2024... 86/2024. É porque o nosso recurso foi de 23. Sim. Ah. Mas a manutenção do nosso sistema de segurança está acima, Não, a meu ver, de qualquer data que, porventura, ele tenha sido, né, aqui juntado dessa forma. Que é fato que é um perigo para o nosso sistema que eu não gostaria de correr debaixo do Carlos Augusto, né? Que eu poderia aqui ocasionar, digo, uma linguagem simples e direto, uma pane no sistema. É outra nuvem, né? Tem a sua razão de ser, né? E eu não estou aqui, considerando esse vídeo. Mas mesmo assim, doutora, como eu ia dizendo, essa culpa exclusiva da vítima, até pelo teor. Doutor Zé Cadeu, quando fui juiz do juizado móvel, era muito comum. Aqui foi um sinistro, um acidente que ocorreu, onde, viu, doutor Lácio? Onde uma passagem onde havia um semáforo luminoso que estava funcionando perfeitamente. Aí a perícia está inconclusiva nesse aspecto. Eu penso, olha, os semáforos estão em perfeito estado, então eu não tenho como aqui imputar culpa a nenhum dos envolvidos aqui no sinistro, que é natural, né? Ele chegou, não havia elementos, os semáforos estavam em perfeito estado, ninguém sabe aqui quem, em linguagem mais simples e direta do povo, como eu gosto de dizer, quem passou no semáforo vermelho, né? Mas, quando eu julgava muito isso lá no juizado móvel, e em muitos casos, as ações eram julgadas improcedentes, porque, desculpe a falta de técnica, mas a prova empatava. Empatava no que sentido, desembargador Carlos Augusto? Dos testemunhos do autor disseram que o autor tinha passado com o semáforo estava aberto, verde. E dos testemunhos do promovido diziam que o semáforo estava aberto, era para o promovido. Portanto, o promovido tinha passado o sinal verde. E aí, lógico, não é? Aquela expressão que eu usei, até que a prova empatava, e era inexorável aqui a improcedência, lá nos casos do juizado. Aqui eu tenho uma testemunha que é muito clara, que foi ouvida e diz, olha, quando o ônibus atropelou essa senhora, ela já estava no meio da passagem de pedestre. Né? Admitamos que ela tivesse
como a testemunha e até o condutor teria dito que ela tinha passado correta, que ia haver um empate de prova testemunhal. E aí, lógico, como é que nós poderíamos dizer que a culpa aqui era exclusiva da vítima, né? Com essa dubiedade de depoimentos, que é fato que a empresa não trouxe elementos para eu me ancorar de forma bem firme, concatenada, segura, extreme de dúvida de que houve essa culpa exclusiva da vítima. E aí eu vou até mais um pouquinho, eu digo aqui, cito os dispositivos do Código de Trânsito, do José Ricardo, que os veículos, sobretudo o veículo de maior porte, né, ele tem que aguardar a passagem do pedestre, a preferência é do pedestre, mesmo que o pedestre está no meio da passagem, e o semáforo abra para o veículo tem que aguardar, nós sabemos disso, né? O pedestre sempre tem preferência de passagem. Então, todos esses aspectos, reconhecendo aí que o laudo realmente ele foi inconclusivo, reconhecendo esse fato aí também que esse link aí, doutora, ele não é a forma correta de se analisar esse vídeo que foi lançado, mesmo tomando em consideração que pelo conjunto da prova ele não seria suficiente aqui para dar guarida à tese da recorrente pessoa jurídica. E eu trago aqui mais outros detalhamentos no voto, e eu não vejo como aqui, no contexto de responsabilidade civil objetiva, como excluir aqui o nexo causal por culpa exclusiva da vítima. E com relação ao valor, colegas, eu acho que no caso dos autos o valor é razoável, 50 mil, não estou alterando, por isso que eu disse que era parcial. Não estou alterando o valor aqui da indenização, no caso específico, levando as considerações de todas essas nuances, 50 mil reais eu acho um valor já razoável, proporcional. Estou fazendo uma pequena modificação que é objeto do recurso das pessoas físicas com relação aos consectários legais, que o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Isso é um objeto da resignação. E com relação ao recurso da fretar, eu estou negando provimento ao mesmo e também realizando uma pequena majoração aqui, 2% dos honorários advocatícios, né, honorários advocatícios recursais. Em resumo, colegas, o dispositivo vai lavar da seguinte forma: disposto com os prédios de recursos para dar parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, reformando a sentença tão somente para declarar o valor fixado. A titulação por dano morais deve ser corrigido monetariamente pelo NPC a partir do arbitramento, com incidência de juro moratório de 1% ao mês a partir do evento danoso, negando provimento ao recurso da parte promovida. De forma bem resumida, colegas, eu vou estar preliminar, eu poderia, mas posso uma preliminar até de prescrição, que essa eu estou rechaçando, dando os motivos aqui, foi intentada a ação num prazo legal. Então, esse é o voto. Bardo José Ricardo, como vota Vossa Excelência? Voto com a relatoria, senhor presidente. Bardo Carlos? Não, senhor presidente, parabenizar a doutora Tatiana Façanha Borges. Realmente, ela toda semana está aqui, geralmente na diletíssima primeira Câmara. Né? Acompanhe Vossa Excelência. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. Apelo de Carlos Alberto e senhora Antônia Cristiane, conhecido e provido. Apelo provido parcialmente. O apelo das pessoas físicas. E o apelo da fretar, conhecido e não provido. A preliminar, aliás, a prejudicial, né? Nem prejudicial de pressão, a salientela vai rejeitada. A decisão é unânime. Muito obrigada a todos, um bom trabalho e é sempre um prazer fazer sustentação aqui. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.
Colegas, a secretaria minha científica aqui, que a apelação civil já foi julgada hoje por Vossa Excelência, Fortaleza, é a 011-2970-68-2018-806-0001. Apelante Promare Serviço de Cobrança Ireli Nemier. Apelada Márcia e Santos Manutenção Naval Limitada, também ME, de relatoria da desembargadora Maria Regina. Ele foi julgado na minha ausência, eu faço parte da turma julgadora. Né? Então, nós vamos aqui propor uma questão de ordem para nós anularmos o julgamento anterior, que foi feito há alguns minutos atrás, na minha ausência, né? Vossa Excelência concorda? Né? Certeza, né? Não. E a gente anula o julgamento, porque eu estava ausente e faço parte da turma julgadora. É o número 246. E na mesma sequência... Esse aí passou. Lá para frente, eu acho que... Acho não. Deixou de anunciar por conta da ausência do Excelência. Pois não. Então, 246, relatoria da desembargadora Maria Regina, eu já tinha votado no sistema provisório, doutor Jeová Costa Lima Neto não compareceu, não é isso? Nem se encontra aqui ainda, né? Poderia, já que... Jeová Costa Lima Neto. Não. Eu me lembrei do nome. Não se encontra, né? Nós vamos prosseguir. Ele poderia realizar, porque o julgamento agora está em aberto, novamente, mas eu acompanho, como já tinha feito o voto da eminente relatora. Vossa Excelência também ratifica, né, desembargadora? Perfeito. Então, anuncio o estado do julgamento. Pela ação civil citada, conhecida e não provida. Unânime. Esse aqui é o seu, né? Qual é o próximo? 87? É isso? Então, chama a julgamento a apelação civil de Lavra da Mangabeira, apelante Maria Anacleta de Oliveira Souza, apelado Banco Itaú, consignada SA, de minha relatoria. O número do processo 02 00 688 16 2022 806 0114. O Banco Itaú requeriu sustentação oral através da doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Doutora Ana Virgínia é bastante conhecida, mas vamos olhar, por favor, policial. Estava aqui? Doutora Ana Virgínia, bastante conhecida da Câmara. Já foi, né? Então, a doutora Virgínia não aguardou. Vamos prosseguir, colegas. Já não justificou aqui a ausência, o julgamento já está unânime, recurso parcialmente conhecido e na extensão conhecida não provido. Estava. Agora, apelação civil de Acopiara, 0201 97626 2023 806 0029. Apelante Maria Marley de Oliveira Silva, apelado Banco Itaú consignado SA. Também de minha relatoria. Doutora Ana Virgínia também requeriu citação em prol do banco. Está ausente, resultado do julgamento conhecido e não provido. Decisão unânime. Chama a julgamento da apelação civil de Guaraciaba do Norte, apelante Maria da Conceição Corsino Silva, apelado Banco Itaú consignado SA. Também de minha relatoria. Também requerida a sustentação pela doutora Ana Virgínia. E o número do processo é 0015-981-42-2018-806-0084. Doutora Virgínia, como nós já sabemos, está ausente e o recurso teve o seguinte resultado. Conhecido e não provido. Unânime. Todos eles favoreciam aqui ao constituinte da doutora Ana. 121, apelação Cid Barbalha, 0200-06971223-806-0043. Apelante Banco Itaú consignado SA, apelado José Vieira da Silva, também de minha relatoria. Todavia está ausente, resultado do julgamento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Apelação civil do Crato é o próximo, que eu chamo a julgamento. Apelante Itaú Unibanco SA, apelada Maria
Leotécia Franceline Ribeiro, também de minha relatoria, nome do processo 0204-111-79-2023-806-0071. Agora foi o doutor Olavo Carioca. Não tem mais ninguém, né? Deu uma olhada. Doutor Olavo Carioca agora, em prol do Itaú Unibanco. O Olavo também é bastante conhecido aqui da Câmara. Não se encontra. Doutor Olavo, nem justificou. Vamos prosseguir, colegas. Anuncio o resultado da julgamento da apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. Chama a julgamento a apelação Cido Cedro, apelante Sebastião José de Souza, apelado Banco Itaú Consignado S.A., 0200-52294-2023-806-0066, é o número SAG 241 da nossa ordem aqui, colegas. Já foi? Já foi. Não. Então, chama julgamento a apelação civil de Fortaleza, apelante Jusilene Oliveira de Brito, apelada Helenice Brito de Vasconcelos. É de minha relatoria, número SAI 0233-650-43, 2022-806-0001. É 89, colegas. Você? Aqui tem 89. Foi. 89 mil, Alex. Agora, Albuquerque, eu não estou vendo esse 7, mano. Por que não aparece aqui no meu? Aqui, ó. 7, 8, 9. Lá por miudinho. Ah, fui aqui, não. Parece 3, 4, 5, 8, 9. Tu submeteu esse. Mostrando. Alex, localiza aqui esse 7 aqui para mim. Diga assim, faça essa caridade. Caridade, é. Localiza, Alex. Aqui. Boa tarde, doutor. 7. É, o 7, esse aqui. Eu não vi. Vossa Excelência. Você tá estou aqui na pauta. Ah, tá aqui, tá certo. Carlos Oliveira de Brito. Correto, Pois não, Excelência. pois não. Doutor Carlos, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, na presença, na pessoa do desembargador presidente, doutor Francisco Mauro, certo? Para mim, eu estou aqui hoje representando um patrimônio a qual o meu pai deixou há uns anos atrás. Ele foi um homem batalhador, Aguardando votação. veio da comarca de Morada Nova, e ele soube saber comprar e vender. E ele educou e formou 7 filhos, os quais todos são advogados. Infelizmente, eu tive a perda do meu pai em 2005, e de 2009 teve duas inventariantes. Era minha irmã Eliene e minha irmã Jusilene. Eu assumi o cargo de advogado da inventariante há 3 anos atrás e procurei fazer todas as determinações que o doutor Crento, na época, determinou. Mesmo assim, a minha irmã, a primeira inventariante, pediu a remoção da segunda inventariante e o doutor Crento entendeu, o magistrado entendeu, de remover as duas, e eu recorri pedindo que eu fosse o novo inventariante. Certo. Eu suplico a vossas excelências esse direito, porque não é justo eu exercer uma profissão da advocacia, não é justo eu ser filho e não poder honrar o compromisso com meu pai. A Bíblia nos deixa um mandamento: honrai aos teus pais, para teus dias de vida serem acrescentados. Eu sei que pode ser um fato estranho a vossas excelências eu falar da Bíblia, mas aqui estamos pela justiça. O único livro que nunca foi mudado, pode ser interpretado de uma forma ou de outra, é a Bíblia, certo? E, então, eu suplico a vossas excelências o meu direito de exercer. Não é justo um patrimônio avaliado em 7 milhões ou 6 milhões, enfim, isso não vem ao caso. Chegar um defensor dativo na reta final e ele receber 10%.
Se fôssemos basear na lei, eu, como inventariante, eu não teria direito, e não faço questão disso. Eu só quero fazer jus à memória do meu pai e um direito que eu tenho de exercer. Então, eu sei que teve um parecer da Procuradoria negando esse provimento, alegando amorosidade e tudo, mas cada um de vossas excelências aqui tem seu convencimento próprio, tá certo? Se formos se basear na lei, a lei deixa muitos entendimentos. Então, assim, tem uma passagem bíblica que é Deus que fala: maldito, eu estava preso e tu não foste me visitar. Maldito, eu estava nu e tu não me deste de vestir. Maldito, eu estava com fome e tu não me deste de comer. Então, eu não quero ter esse nome na minha mente. Eu quero lutar pelo direito que é meu e o direito do meu pai, que trabalhou dia e noite para deixar um patrimônio. E eu repito, é justo da minha parte saber administrar. A minha profissão, eu não respondo nenhum ato na OAB, não tive nenhum ato condenatório, então por que eu não exercer meu direito de filho e de advogado do patrimônio deixado? Então, se vossas excelências tenham uma decisão já formada em suas mentes, mas puderem reavaliar, eu sou grato. Muito obrigado a todos. Por nada, doutor. Agradeço a Vossa Excelência a sustentação oral. Colegas, a proposta de voto é um pouco comprida, mas eu vou procurar aqui resumir. Começo dizendo, Bador Carlos Augusto, Bador José Ricardo, que esse inventário do falecido pai de Vossa Excelência, ele já possui mais de 15 anos de tramitação. Tempo já bastante considerável, longo, e eu digo isso porque o doutor Carlos Oliveira de Brito, que é advogado e também herdeiro, sabe que a realidade dos autos é uma realidade, Badora Regina, a Celeste não faz parte da turma julgadora, mas há uma animosidade, um clima muito desagradável aqui nesses autos deste inventário. Há um clima de desarmonia bastante, muito acentuado mesmo. Que eu, no voto, eu pontuo cada um desses fatos que, lamentavelmente, estão ocorrendo. E o doutor Crento, nosso colega, há poucos dias esteve aqui, né, sentado onde Vossa Excelência hoje senta, de Badora Regina. Ele, em vista desse clima de grande desarmonia entre os irmãos, vendo que já houve uma destituição anterior, né, uma remoção. Foi. Né? A primeira inventariante foi removida pela segunda, e a segunda colocou a primeira inventariante como advogada. Eu não entendi como é que você sai de uma situação... Pois não, mas eu estou há 2 anos, Excelência. Obrigado, doutor. Então, o nosso colega doutor Crento, em vista desses fatos e vários outros que eu vou citar aqui, ele, levando-se em consideração, Bador Ricardo, o tempo já que tramita esse inventário, que tem, lógico, bens a partilhar, bens de monta considerável, né? Já devia ter sido solucionado, porque não são nem muitos herdeiros, né, doutor? São 6. São 6, né? Não é um número exagerado. A está viva. A meia. Então, ele nomeou, e eu, com todo respeito à Vossa Excelência, eu acho que de forma correta, ele ele nomeou uma inventariante dativa, no caso, uma advogada, a fim de que esse processo, esse inventário prossiga, e eu concordo. Eu
creio, estou convencido de que a decisão do Dr. Crento ela foi a mais acertada. Eu vou só ilustrar um pouco mais aqui, colegas. O clima que rodeia aqui esses autos. Eu vi um pequeno resumo, só uma parte. Mas até inquérito policial já houve aqui por conta desse feito. Então, assim, eu acho que uma pessoa isenta de Bador Zé Carlos, né, que pese haver honorários a pagá-la, mas como não se resolve, né, como há esse clima aqui beligerante, né, entre os herdeiros, ao meu ver, a solução mais certa. Nós sabemos, né, pela lei, que normalmente o inventariante são aqueles dispostos ali, né, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros, mas em hipóteses excepcionais, que aqui há uma excepcionalidade, eu trago vários julgados desse sentido, uma excepcionalidade a justificar uma pessoa de fora de Badora Regina, digamos assim, né, que tem um olhar isento, imparcial, que esteja fora, para mover esse inventário para o seu final. E aqui eu vou só ilustrar um pouco mais, colegas. Eu cito aqui o 622, né? O inventariante será removido, né? Quem pode ser inventariante. Há logo uma série de discussões sobre os imóveis, se pagou IPTU, se não pagou, e fica desculpa a expressão, vai e vem de argumentação, né? E eu digo aqui, de que a decisão não comporta reforma, né, Bador Manuel? Cita aqui o 617, não é? Que em situações pontuais, excepcionais, né, pode-se nomear uma pessoa que não esteja nas hipóteses aqui do dispositivo, hipótese primeira do dispositivo, né, porque ela prevê. E eu digo aqui que o inventário já tramita, como eu já disse, há mais de 15 anos, elevado grau de litigiosidade entre os herdeiros, especialmente entre a recorrente e a recorrida. Não é nem com relação específica. Só um momentinho, que agora eu estou julgando, tá bom? Não é um diálogo, eu gosto às vezes de apontar, de fazer referência, mas às vezes não é, também pode criar uma expectativa na parte, que aqui Vossa Excelência é advogado e parte, né? Pode gerar uma expectativa, mas é só a forma de falar, tá bom? Já tendo atuado como inventariante e removido diante de acusações recíprocas feitas em juízo, ocorrência de 2 incidentes de remoção inventariantes. Além disso, eu digo aqui, o dissensio entre as partes se mostrou tão grave a ponto de encerrar a instalação de inquérito policial e posterior ação penal, de número tal aqui, que tramitou na 16ª Vara Criminal de Fortaleza, né, tendo a senhora Eliene sido acusada pela senhora Jusilene e Elizabeth de apropriação de valores decorrente da herança. Então, colegas, é um clima que a gente não gosta de Bador Carlos. De ver, de verificar, de estar decidindo aqui um clima entre irmãos, né? Dessa forma, mas lamentavelmente está existindo. O próprio parquet, viu, doutor? Ele está acompanhando aqui, Vossa Excelência, atento, né? É nesse sentido também, né? Nesse sentido também que a remoção e a nomeação de uma pessoa de fora, né? Isenta, né? Ela é a correta. Inclusive, o parquet também vai contra, vamos dizer, a nomeação de Vossa Excelência. E eu acho que nesse clima, doutor Carlos, nesse clima aqui, a pessoa isenta de fora, que tem uma visão, lógico, atenta ao inventário, mas distante desse dissenso entre os herdeiros, ela é a mais apropriada aqui para mover, desembargador Zé Ricardo. Fazer com que esse inventário prossiga para o seu término. A situação pode mudar futuramente? Não sei, possivelmente, mas hoje eu acho que é a situação mais viável, consentânea com a realidade dos autos e legal. Porque ele diz, a lei usa pessoa estranha, né? Né, Bador? O juiz de número inventariante na seguinte ordem, traz o cônjuge, sobrevivente, tal, lá no inciso 8º. Pessoa estranha e idônea quando não houver inventariante, quando não inventar, o inventário intimado de nomeação e tal, né? Então, é uma pessoa, nomeação realizada pelo juiz, uma pessoa de confiança do juiz, que eu acho, nesse contexto dos autos aqui, ela é perfeitamente cabível, aplicável e legal. Pois não. O juiz marcou na audiência
Senador Manuel, aí eu teria que olhar esses autos aqui, mas foi peticionamento de todos os lados, né? Às vezes resolve muito o inventário, né? Aliás, de todos os feitos, né? Pois não. Quando eu fui entrar lá, concorrer para desembargador, se você tivesse 4 anos de respondência sem prejuízo, você teria 2 pontos. Só que conseguiu escolher e era a dona analítica. Certo. Eu fui responder pela saúde de segunda vara, sucessões. Olha, eu fiz muitas, mas muitas conciliações. Aí eu tinha paciência, não dava certo na primeira, marcar novamente, depois marcar novamente. Teve uma situação que umas 8, 10, eu ia até que deu certo. Eles chegavam só. Claro. Eu sei que eu estou. Não. Nem voto, né, nesse processo, mas eles chegavam, eles não se olhavam. Não se olhavam. Era assim, ó, eu chamo oitava à esquerda. Desse jeito, eu ia conversando, tudo, falando sobre os pais, aquela dificuldade de quando para acordá-los, para ir para a escola. Né? Eu ia conversando, aí eles conversavam, foi assim, um pouquinho, passando de olho. Mandava seguir um cafezinho, uma água. Só sei que eles, quando ficavam frente a frente, olhando, né? Frente a frente, eles não se olhavam, cabeça embaixo. Eu lá conversando. Eu só sei que demorava muito para acabar fazendo. E já saíam conversando. Não todos, mas alguns. Então, obviamente, eu acho que Vossa Excelência também está, como eu gosto de dizer, com acerto e aprumo, mas eles tomando conhecimento que essa pessoa que estaria sendo nomeada vai receber 10% do acervo, eles fazem um acordo em gênero. Excelência, permita-me. Não, Só um momento que o julgamento ainda está aqui. Não, tranquilo, Badão Manuel. Então, colegas, por essas razões, até o doutor Carlos, eu entendo a situação dele como advogado, inclusive advogado de uma das irmãs aqui, né? Eu vejo que a melhor solução, mesmo Vossa Excelência pretendendo, mas por todo esse contexto, doutor Carlos, eu vejo que a melhor solução aqui para a realidade desses autos, mais justa, baseada na legislação que permite, em casos excepcionais, que é o caso, a nomeação de um inventariante ad hoc, no caso, uma inventariante. Eu não vejo como acatar aqui o presente recurso, eu estou negando provimento. E aqui é o segundo grau. Aqui é o recurso de apelação pleiteia lá, né? Olha, mudou o contexto todo e tal, agora nós estamos, não é? Faça uma audiência, né? Tem esse ônus aí, né? Foi fixado honorários, né? Para a inventariante não trabalhará de graça, nem pode, né? Então, negando provimento aqui ao recurso. Barroso Recado, como é que vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência diante da litigiosidade entre os herdeiros neste inventário. Inclusive, dentro em breve trarei a julgamento um caso muito semelhante a esse. E a ordem de nomeação do inventariante, conforme o Código Civil, ela não é absoluta. Ela pode sofrer alterações, inclusive a própria lei prevê a excepcionalidade de uma pessoa estranha ao quadro de herdeiros assumir a inventariança, e a situação delimitada por Vossa Excelência é perfeitamente adequada à solução trazida pelo respeitável voto de Vossa Excelência. Aproveitar também para cumprimentar o nobre Causídio, que fez a sustentação oral da tribuna, mas eu comungo do pensamento de Vossa Excelência e acompanho a relatoria. Do caso. Pois não, senhor presidente. Inclusive, parabenizar o doutor Carlos também, né? Carlos também. A gente olhando o artigo, agora me falha a memória de cabeça aqui, sobre a gradação da nomeação, né? É o 617. O mesmo 7. Nós navegamos pelos incisos da leitura do artigo, e quando nós, não sei se é 10 ou é 12, não me recordo no momento, mas a gente vê que é
é a última sugestão, a última solução que o juiz faz, já em como se diz, em desespero de causa, né? Quando realmente não encontra harmonia entre os herdeiros, né? De forma que eu considero uma solução plausível, motivo pelo qual acompanho Vossa Excelência. Pois não, então anuncio o resultado de julgamento da apelação civil conhecida e não provida. Decisão unânime. Eu agradeço, doutor Carlos, mais uma vez aqui a sustentação, a presença de Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência me dispensar aqui. Tá? Porque o que tinha de interesse em que participe. Tem uma mesa de Vossa Excelência, tem um visto meu, mas é muito rapidinho. Vossa Excelência vai. Não, porque os são todos vista da vista. Não, se Vossa Excelência quiser, meu, mas muito tranquilo, eu posso adiantar aqui também, muito rápido, que eu já apresentei. Então, tem o meu, que se o desembargador está impedido, e seria agora a votação do Sérgio para o desembargador Carlos Augusto, é isso? Tem dois Sérgio. E o dois Sérgio. Preciso em casa para pegar um documento lá. E outro? Eu pedi vista em mesa do 271. O visto em mesa, Ibado. Não, aí fica vista mesmo. Vista, pedi vista. Então, o 271 vista para o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Né? Julgamento suspenso. Dos processos. Tá. Dos recursos que não foram votados ainda na sua integralidade. Pois não. Então, o visto aqui eu apresento bem rapidinho. Para liberar Vossa Excelência. Já anuiu. E a desembargadora Regina também já anuiu, que eu botei no sistema. Né? Então, eu vou só chamar aqui, só para oficializar. Né? Operação CID Fortaleza, 294, 0487952-2024-2011-8060001, que é a perante Companhia Energética Ceará, Enel, apelada MK Indústria e Comércio de Imóveis Limitada, Compactos Imóveis, de relatoria da desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara, que o processo feito de contas com vista para mim, eu apresentei um voto com uma pequeníssima divergência com relação aos danos materiais, uma parte dos danos materiais, onde eu fui examinar a documentação e nessa parte foi 900 mil reais, né, em valores redondos, né, os danos materiais, mas uma parte deles, 280 e poucos mil e uma parte 86, eu achei mais conveniente, né, que nesses dois valores que fossem para a liquidação de sentença, porque a documentação que foi acostada, ela não traduz exatamente esses valores. Há muitos documentos que não fazem nem parte, digamos assim, desse montante. Foi só nesse tocante, mas reconheço aí a responsabilidade, né, da Endo muito clara, né, no voto, parabéns ao voto de Vossa Excelência. E a desembargadora, eu apresentei o voto visto, a desembargadora Regina já aderiu, né, a essa mínima partezinha, né, e Vossa Excelência também já aderiu, né? Pronto. Então, vou só anunciar o resultado do julgamento, que fica no seguinte. A apelação civil ela foi conhecida, foi rejeitada a preliminar, no método conheceu-se do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente relatora. Ela continua com a acordo, porque ela, inclusive, aderiu a essa pequena divergência. Foi muito rápido aqui, mas o voto escrito aqui está bem mais claro. Vador Manuel, os extra pauta, Vossa Excelência, vou chamar aqui o extra pauta para liberar Vossa Excelência o conflito de competência número 3, 0001 07080 24 806 0000, relatoria da desembargadora Regina Câmara. Resultado do julgamento. A turma deu por prejudicado o conflito negativo de competência, para declarar incompetência de ambos os juízes.
portanto, suscitante estado prejudicado o conflito. Unânime. Número 1? Não, número 1, a minha relatoria de Bador Manuel não vota. Os outros dois foram votados. É. Mais algum outro seguinte pediu vista? Dos que não foram votados aí dessa relação, Sistema provisório, qual é? é do Banco do Nordeste. E aí, no caso... Não votar no sistema provisório. Matéria bem simples. A questão da... Está indisponível. Não sei. É a comissão de permanência. Não pode ser acumulado. Só isso. Já tem quem? É a diretoria do Bador Carlos. Quem é que está impedido, Bador Manuel? Para dois aí, cara. Mas qual é o número do processo de Vossa Excelência? É o 7. O Banco do Nordeste, eu acho que é agravo. São 7, sim. Já está unânime. Está unânime. Então, apelação Cid Boa Viagem 0201. Ah, não, esse aqui é o 7. Cadê o 7? É o 7. Agravo interno civil, agravante Banco do Nordeste Brasil S.A., agrava TM, cargas aéreas e apresentação militar, diretor de Bador Emanuel. Agravo interno conhecido e não produzido. Unânime. Bador Carlos já aderiu ao voto de Vossa Excelência. Pronto, todos os de relatoria do desembargador Emanuel e os que o desembargador Emanuel participam do julgamento, que constam na votação provisória, que constam como voto provisório, nesse momento passam a definitivos. Reitero, todos os da relatoria de Vossa Excelência e todos que Vossa Excelência participa nas demais câmaras julgadoras de votação provisória passam a definitiva nesse momento. Desembargador Carlos Augusto 218, está disponível, não? E tem um 293, que você está com visto de Vossa Excelência. 293. Não, eu vou deixar tudo isso. Para outra sessão. Tá bom. O eleitoral aí também. Perfeito, Bador. 293. Veja aí. Amanhã tem sessão. Renovação da vista. Lá tem, sexta. São muitos processos eleitorais. O desembargador Carlos retirou de pauta aquele processo, 293. Ah, perfeito. Então, o pedido de vista, aquela questão da tempestividade, o desembargador Carlos tirou o papel. Então, Vossa Excelência, agradeço a presença de Vossa Excelência. Entendo que o prefeito de Bador Emanuel faz parte do Tribunal Regional Eleitoral, período de intenso movimento, né, julgamentos e demandas de toda a diversidade no TRE. Agradeço a Vossa Excelência. Bom trabalho ainda. Bador Emanuel continua trabalhando de noite adentro. Né? Obrigado. Vamos voltar aqui para a sustentação. Claro. Primeiro, né? E esse aqui, do 195? Já foi julgado? Já? E esse também? Até logo, Tuano. O 925 e 201 já foram julgados, virtuais? 221. Já? Tem esse, tem aquele que é preferência, tem esse. Qual é? Quem pediu primeiro? Então vamos só isso. Então chama julgamento agravo de instrumento de Sobral. Agravante Spartex Sobral, produtora de artefatos textos, indústria e comércio limitada. Agravada, Cooperativa Mercantil Industrial, produtora de Sorriso. Coame. É de minha relatoria.
Doutores Eduardo Borges Leal da Silva, escritório em Excelência. Praia Grande, São Paulo. Estou presente. Pois não. E a doutor advogada Emily Soares Berton. Estou presente, Excelência. OAB Mato Grosso, escritório profissional em Sorriso, Mato Grosso. Boa noite, doutores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutores, Vossa Excelência pode passar diretamente para a sustentação oral, sem leitura do relatório, portanto? Claro. Sim, Excelência. Então, eu passo a palavra inicialmente ao doutor Eduardo Borges. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Excelência, boa noite. Eu vou ser muito breve, em virtude do adiantado da hora. Esse é um processo, Excelência, que ele não deveria nem existir se a parte contrária aceitasse os termos do acordo que nós propusemos. O que aconteceu, Excelência? O meu cliente de Sobral, a Spartex, ela é uma indústria têxtil e ela comprou da Coame, que é uma cooperativa que está no Mato Grosso. Veja, a Spartex está em Sobral, Ceará, e a cooperativa está em Mato Grosso. Ela comprou caroços de algodão para matéria-prima, né? E o que acontece, Excelência? Ela comprou 3 toneladas de caroço de algodão por 2.400.000 e o pagamento seria feito conforme ela fosse recebendo os lotes de caroço de algodão, né? As 3 toneladas não foram enviadas de uma vez. Elas seriam enviadas em frações e conforme o meu cliente fosse recebendo, ele ia realizando o pagamento. O meu cliente, ele recebeu os primeiros lotes e efetuou o pagamento, que está lá nas folhas 50 e 53 dos autos. Só que quando ele recebeu os primeiros lotes, ele verificou que os caroços de algodão não eram apropriados para a destinação que ele pretendia. Ele tentou conversar com a Coame, ele submeteu esses caroços a um exame, tá, que é da Universidade do Vale do Acaraú, para verificar a qualidade desses caroços de algodão, e verificou-se que a qualidade era inferior daquela que era prevista no contrato. Então, o que ele fez, Excelência? Ele suspendeu a remessa, a compra do restante, certo? Porque ele falou, não quero. Ele ligou lá na cooperativa e disse, olha, os caroços de algodão que vocês têm são esses? Eu não quero, né? Porque não atendem à qualidade que está prevista no contrato. Pleiteando, então, a rescisão do contrato, ok? E o que aconteceu, Excelência? A Coame protestou a Spartex pela totalidade da dívida. Então, ela não descontou nem os valores que ela tinha recebido. Ela não apresenta nos autos, Excelência, aqui no agravo, e nem na contestação que ela apresentou, nenhum documento, laudo técnico que valide, que apure que o algodão tem, que o caroço de algodão tem a qualidade pretendida. Qual foi a nossa proposta, Excelência, na audiência de tentativa de conciliação para resolver essa questão? Até porque a Coame já vendeu os caroços de algodão restantes. Então, ela não teve prejuízo. A proposta foi, desde sempre, vamos rescindir o contrato, até porque o meu cliente ele compra algodão do Brasil inteiro, ele ia continuar comprando algodão da Coame. E vários outros produtores da região também reclamaram da qualidade. Mas não há acordo, eles não querem acordo, eles querem receber a integridade do valor sem antes ter entregues, ou pelo menos a diferença daquilo que eles venderam do restante. O meu cliente teve que ajuizar uma ação de tutela em caráter antecedente para pedir a suspensão dos efeitos do protesto. E a decisão foi de parcial provimento, Excelência. Determinou-se que não houvesse o protesto, né, dos valores da integralidade do contrato, mas nada disse a respeito da multa contratual ou de eventuais valores decorrentes do contrato. Então, o objetivo da Spartex é que seja suspenso qualquer tipo de protesto, seja de multa contratual, etc. Até porque, Excelência, toda discussão da qualidade do caroço do algodão, da exceção do contrato não cumprido, etc., será feito nos autos principais e não há prejuízo nenhum para a Coame, porque a Coame, Excelência, já vendeu todos os caroços de algodão, então não é que ficou estocado.
E para finalizar, Excelência, nós temos, isso é uma discussão que eles trouxeram no agravo, mas vai ser debatido no processo, de que nós teríamos não apresentado o contrato adequado, sendo que ao argumento de que não estava assinado por todas as partes, etc., que nós teríamos que verificar a qualidade do algodão na origem. Ora, Excelência, nós estamos em Sobral, eles estão lá em Mato Grosso, né? Ao receber, foi feitos os laudos, eles não apresentam laudos contra provas, então a gente vai ser verificado através de perícia a qualidade do algodão. É simples de se resolver em primeira instância. Então, Excelência, mais uma vez eu reitero que ele é um processo que atrapalha o Poder Judiciário, que as partes poderiam ter resolvido de uma forma muito melhor. Nós abriríamos mão, Excelência, no acordo de eventual danos morais, porque meu cliente foi protestado pela totalidade do crédito, quando ele já tinha pago parcela dele, e da parcela que ele recebeu, ele não pode ser cobrado a pagar por aquilo que ele não recebeu. Então, Excelência, eu peço provimento do agravo para que a tutela seja deferida na sua plenitude, para que a Coame não possa protestar até o término da ação qualquer valor decorrente do contrato, seja multa, seja eventual valor que ela entenda como devido. Pois não, doutor Eduardo. Passa a palavra à doutora Emily. Meus cumprimentos aos excelentíssimos desembargadores e desembargadora. Estendo também meus cumprimentos ao representante do Ministério Público, representante da Defensoria Pública, que igualmente aqui se encontram presentes. Estendo meus cumprimentos aos serventuários que possibilitam aí a concretização da presente sessão de julgamento e os demais que nos acompanham nas plataformas virtuais. Estendo igualmente meus cumprimentos ao doutor Eduardo, que me antecedeu aí na sustentação oral, né, nobre colega. Excelências, eu inicio a minha sustentação oral trazendo uma situação prática do cotidiano de cada um de nós. Quando nós adquirimos uma mercadoria, um produto, que seja, o primeiro momento, se esse produto ele não está adequado às nossas expectativas, o que uma pessoa jurídica munida de boa-fé prontamente faria é desde já anunciar a ausência de concordância com relação à qualidade desse produto ou dessa mercadoria. Contudo, a peculiaridade do caso cinge-se à quantidade de carregamentos que a empresa Sobral procedeu para que só depois de 8 carregamentos reivindicasse essa situação da ausência de padrão dos caroços de algodão. E eu vou além, excelências. O contrato que realmente é válido não é o apostado pela Sobral. A Sobral, ela apresenta um instrumento que não é dotado da assinatura do vendedor, mas somente da cooperativa, que é uma interveniente anuente. Inclusive, o contrato que nós apresentamos consta expressamente com relação a essa questão do padrão, que a análise teria que ser feita na origem. E este era o ônus que foi assumido pelo adquirente do produto. Ou seja, não pode, neste momento, a adquirente do produto simplesmente alegar que seria difícil encaminhar alguém para proceder com essa análise. Ora, se ela assinou o contrato, ela teve a análise prévia deste instrumento, ela não o assinou sem conhecer este teor. Inclusive, aproveito também para realizar outro detalhamento, é que o nosso instrumento, o instrumento que possui validade, que eu destaco, que possui a necessidade de análise deste produto na origem, que não foi realizado pela empresa Sobral, foi assinado pela própria Sobral. Então, não é no mínimo estranho a Sobral vir com esse argumento de que este não era o contrato vigente entre as partes. Ora, primeiro nós temos um instrumento, que o instrumento válido era que o ônus da Sobral deveria ser a análise deste produto na origem, e posteriormente a isso, a Sobral realiza 8 carregamentos para somente então proceder com essa reivindicação de ausência de qualidade do produto. E eu destaco, excelências, que a Sobral, ela teve tempo sim de proceder com essa análise. Ora, o primeiro carregamento foi no dia 19 de julho de 2023. O segundo foi no dia 9 de setembro de 2023. Ora, de julho até setembro, ela já tinha recebido esses produtos e nada tinha se insurgido? No mínimo estranho, não é mesmo? Além disso, excelências, esse argumento trazido pela Sobral somente foi suscitado quando a cooperativa começou a mencionar, olha, Sobral,
a empresa precisa proceder com o carregamento dos demais produtos, porque está onerando o vendedor, está ocupando espaço, precisa ser retirado. E eu vou além, excelências. No instrumento estava previsto exatamente na cláusula terceira a necessidade de que a Sobral deveria proceder com esses carregamentos. Olha, eu peço licença para proceder com a leitura. Então, a modalidade de entrega era sobre rodas. Então, o produto estava disponível ali para proceder com o carregamento pela Sobral. E neste momento, na modalidade sobre rodas, fica assim consignado. Sobre rodas, se ficar saldo a retirar entre julho e agosto, paga a diferença das 1.000 toneladas no último dia do mês. Se ficar saldo a retirar no mês de setembro, paga a diferença de 2.000 toneladas no dia 30 de setembro de 2023. Ou seja, a modalidade era sobre rodas e a obrigação da cooperativa ela foi realizada porque nas datas aprazadas o produto estava disponível para retirada. Agora, o mais curioso disso tudo é que a Sobral começou a suscitar essa situação de ausência de qualidade do padrão somente quando a cooperativa começou a notificá-la no sentido de proceder com a retirada dos caroços de algodão. E fazendo um paralelo a isso, existe todo um viés mercadológico sobre essa situação da Sobral. Por quê? Possivelmente, ela, quando celebrou o contrato, possuía lá um valor da tonelada, certo? No decorrer desse contrato, o que pode ter ocorrido foi oscilação mercadológica. E aí o preço do caroço do algodão desceu lá embaixo. Então não era mais viável para ela proceder com o carregamento desses caroços no valor do instrumento, certo? Então, além de toda essa situação do instrumento que está lá formalizado, que era uma obrigação da Sobral proceder com a análise na retirada do produto, ainda tem todo esse cenário mercadológico por trás dessa situação. Paralelamente a isso, sobre esse relatório de análise bromatológica, excelências, é um documento unilateral que não tem nenhuma referência de onde que vieram esses caroços de algodão. Não houve nenhum encaminhamento de preposto da cooperativa para acompanhar isso. Então, hoje, o que nós temos com relação a esse instrumento, que foi muito acertada nesta parte com relação à decisão de origem, é um descumprimento contratual pela Sobral. O descumprimento contratual pela Sobral culmina na aplicação da cláusula 5ª, item 5.4, que é com relação à multa. Ou seja, a multa ela é devida pela Sobral e não houve a cobrança a mais do que está estabelecido no contrato. Isso porque há um saldo de produto remanescente que precisa ser convertido em pecúnia, acrescido da multa, que somados dão o valor indicado no protesto. Portanto, excelências, com relação a esse aspecto da decisão, onde houve ali a necessidade de manutenção da multa, pleiteia-se o desprovimento do recurso de agravo de instrumento apresentado pela Sobral e manutenção da decisão de origem com relação a esse aspecto. Eu agradeço a vossas excelências aí pelo tempo de escuta. Obrigada. Pois não, doutora Emily, eu agradeço ao doutor Eduardo, doutora Emily, pelas sustentações orais. E eu vou aqui, colegas, fazer um pequeno resumo do voto, para não me estender muito, mas aduzindo que a minha proposta de voto é no sentido de prover esse agravo de instrumento. Eu digo aqui, colegas, em análise da fundamentação recursal, observe que a agravante celebrou um contrato de aquisição de matéria-prima para fabricação de produtos têxteis, caroço de algodão, a preço fixo e reajustável, pactuada a entrega retirada diferida no tempo, folhas tais. Vindo a deparar-se durante a execução contratual, conforme alegado, com insatisfatória qualidade do insumo fora dos padrões ajustados, portanto. Continua aqui, colegas, de forma sintética. A respeito, a prova documental pré-constituída, com o pedido de tutela de urgência antecedente, confere relevância à versão da qualidade em desacordo com o contrato, visto que há laudo técnico a respaldá-la, além de inferir-se que a problemática daí derivada já teria sido levada ao conhecimento da cooperativa,
abordado o assunto expressamente em conversas mantidas por aplicativo de mensagens. Se não vejamos, aí eu cito aqui, colegas, Vossa Excelência já viram, toda essa documentação, inclusive as mensagens aqui do aplicativo em referência, no caso o WhatsApp. Continuo. Ainda comprovante de pagamentos parciais realizados pela autora agravante, conforme folhas tais, de modo que é assodado atribuir-lhe inadimplência em relação ao contrato cuja execução pela vendedora aparentemente não corresponde ao acordado, justificando de saída uma posição refratária da compradora ante o comprometimento da confiabilidade no produto, em razão do não atendimento ao padrão de qualidade contratualmente avançado. Continua. Ainda, em comparação com o laudo acima colacionado, verifica-se que a mercadoria entregue está em desacordo com os padrões avançados. Aí eu cito aqui qualidade, quantidade, aqui no voto. Passo adiante. Nesse contexto, continuo. Aparenta suficientemente adequada a demonstração de verossimilhança, a pretensão recursal de inibir, por hora, o apontamento de protesto e a negativação correlata em cadastro de créditos afeta a cobrança de valores a título de contrapartida remuneratória, bem como de multa contratual alusivas ao negócio em discussão. Recorda-se que a natureza dos contratos bilaterais impõe o dever de cumprimento recíproco das obrigações, sendo injurídico que um dos contratantes venha a exigir o implemento da prestação da contraparte antes de cumprir satisfatoriamente a que lhe compete, conforme prescreve o artigo 476 do Código Civil, que assim dispõe. E eu digo aqui, nesse contexto, seria prematuro e excessivamente detrimitoso expor a autora agravante à aplicação de uma multa convencional, quando o próprio instrumento contratual admite, dentre as cláusulas que regem a transação de compra e venda da matéria-prima, o exercício do direito de recusa com fundamento na qualidade do produto. Há expressamente isso, patrocínio. Confira-se nesse particular aspecto teor da previsão pertinente, e eu cito aqui a previsão pertinente no negócio jurídico, que foi entabulado. Digo mais, em suas contrarrazões, alega agravada que a parte agravante anexou o contrato diverso do firmado entre as partes, posto que, de um acordo avançado na cláusula 1.1, que a classificação do produto é na origem, conforme anexou a estes autos as folhas 201 e 204. E eu cito aqui a cláusula respectiva aqui no voto. Afirma agravada que o autor deveria proceder com a sua discricionariedade de aceitar ou recusar o produto de origem. Entretanto, tem o que não merece prosperar sua fundamentação. Cumpre colacionar os artigos 112 e 113 do Código Civil, que trata acerca da interpretação dos negócios jurídicos. Eu faço aqui a citação desse dispositivo, mas não farei a leitura, colegas. Continuo mais à frente. Nesse sentido, se consta na referida cláusula que a classificação seria feita na origem, cumpriria agravada evidenciar o laudo técnico da análise na qualidade do produto antes de enviar o oro agravante, de modo que este analisaria se aceitaria o produto ou não. Continua ainda, infere-se das demais disposições do negócio, qual seja o parágrafo 1º da cláusula, da referida cláusula, que não há controvérsia acerca de sua redação, que a análise poderia ser feita pelo comprador ao receber a mercadoria. Continuo. Ora, como poderia o agravante recusar o produto em face de sua qualidade, conforme possibilidade exposta no referido dispositivo, sem ter recebido para a devida avaliação? De fato, é válido salientar ainda que, diferentemente do que tenta fazer o agravado, o fato de a hora agravante ter recebido parte dos produtos e apenas posteriormente ter suscitado a falta de qualidade destes, não obste o direito perseguido neste agravo de instrumento. Ora, não restou avançado prazo para análise da qualidade do produto recebido. Ainda, a parte autora em nenhum momento afirmou que todo o produto enviado estava em desacordo, mas sim que recebeu apenas parte do que restou destinado, tendo comprovado o efetivo pagamento pelo produto que estava nas condições adequadas para recebimento. Nessa ordem de ideias, é possível distinguir a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pela autora agravante ao pleitear uma tutela provisória de urgência, no sentido de inibir cobranças e protestos derivados da relação contratual, cujo adimplemento se tornou controvertido, autorizando a concessão de uma medida com alcance mais amplo do que o deferido pelo juízo ACOR, cujas ressalvas acabariam por não neutralizar
por modo efetivo o perigo de dano. Isso porque a autora agravante ainda se viria exposta à lavatura de protesto pelo valor da multa contratual, quando ainda pendente de acertamento e inadimplemento que lhe é irrogado, quanto à retirada e programação de pagamento, que a princípio esbarraria numa justificativa aparentemente verossímil e uma razão jurídica aceitável para sobrestá-los. Inclusive, é justamente o pleito realizado pelo agravado em suas contrarrazões, se não vejamos. E aí eu cito aqui, colegas, não vou fazer a leitura. Se eu digo aqui, é evidente o perigo de dano, né, e a tutela deve ser ampliada, e faço algumas considerações aqui, colegas, mas ao dispositivo, conhecendo do recurso para dar-lhe provimento, reformando a decisão interlocutória combatida para compelir a agravada a abster-se de encaminhar a protesto e de proceder a anotações restritivas no que se refere a débitos originários de multa contratual e valores vinculados ao contrato cuja execução encontra-se subjúdice, até ulterior deliberação do juiz competente. Portanto, Badocaso, de forma bem mais ampliada do que a tutela que foi deferida pelo grau. Esse é o voto. Bador José Ricardo. Acompanho integralmente Vossa Excelência, senhor presidente. Bador Carlos. Igualmente, presidente. Acompanho Vossa Excelência. Então, anuncio o resultado do julgamento, agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do voto do relator. A decisão é consensual. Desejo boa noite ao doutor Eduardo, doutora Emily, e agradeço mais uma vez Vossa Excelência pelas sustentações orais. Obrigado, Excelência. Obrigada, Boa noite. Excelência. Boa noite. Boa noite. Acabamos, né, sustentações? Ah, tem um ainda. Temos aqui o agravo instrumento de Fortaleza, agravante Transforluz Comercial e Instaladora Limitada, gravada MAB Construção e Administração de Projetos Limitada. Número processo 06290-3086-223-8060000. Requerir sustentação oral a Transforluz, né? Segundo aqui. Transforluz Comercial, através do doutor Vitor Hugo Gomes Tavares. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor. Meu nome é Cláudio, eu sou advogado da MAB, e eu entendo que não cabe sustentação oral nesse recurso, porque é um agravo de instrumento com fundamento no artigo 1015, inciso 13. Inciso 13 prevê outras hipóteses legais, e o regimento interno do tribunal, perdão, Excelência, se me permitir concluir em um minuto, o regimento interno do tribunal afirma que não cabe sustentação oral nessa hipótese de agravo. Só um momento, doutor Cláudio. Vossa Excelência aqui não consta como tendo... não consta Vossa Excelência como tendo pedido requerir sustentação oral. Exatamente, Excelência. Eu não pedi sustentação oral porque não cabe sustentação oral nesse julgamento. E eu pedi a palavra nesse momento para que o colega, o advogado Vitor Hugo, não faça sustentação oral nesse recurso também. Todavia, já queria deixar aqui um pedido excepcional, caso seja deferido em caráter excepcional a sustentação dele, embora eu não tenha feito a inscrição, eu pediria para poder também fazer a sustentação oral depois da Transforluz. Doutor, Vossa Excelência não pode realizar mais sustentação oral, porque Vossa Excelência tinha que ter requerido até a abertura da sessão. Né? A sessão já está quase no seu final. Tudo bem. Vossa Excelência, como advogado de outro estado, também poderia requerer virtualmente ir até às 18 horas de ontem através do e-mail. Tem nem por uma forma nem por outra, Vossa Excelência solicitou. Então, não pode realizar sustentação oral. Tudo bem. A questão de ordem, Vossa Excelência pode apreciar? Questão de ordem será apreciada após aqui a sustentação oral, que eu entendo perfeitamente possível, doutor. Essa sustentação oral não agrava de instrumento. Doutor Vitor, está presente? Boa noite, Excelência. Boa noite, doutor Vitor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com o senhor? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Doutor Vitor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra, inclusive para se pronunciar pela questão de ordem levantada pelo eminente advogado doutor Cláudio. Excelência, primeiramente sustento, falo da questão de ordem, tem alguma preferência? Para mim... Excelência? Pois não, doutor Cláudio? Oi. Vou falar da questão de ordem, eu acho que está bem claro, Excelência,
no regimento interno do tribunal, em seu artigo 121, inciso 3º, que é cabível a sustentação oral desse tipo de agravo, tá? E aí peço para rejeitar a questão de ordem, isso indicada pelo Dr. Cláudio. Peço perdão aos eminentes desembargadores, dar boa noite a todos, ao ilustre procurador, a todos os funcionários e colegas que nos acompanham aí. Vou ser breve em minhas colocações aqui, porque o agravo, eu acho que está bem claro, de relatoria de Vossa Excelência, e são 2 pontos, basicamente, que a gente aponta, que a agravante aponta nesse agravo. Primeiro, que foi a postura adotada pelo ilustre perito, que nos indica uma parcialidade para agravada, quando o mesmo, na data aprazada para vistoria no local, ele chega acompanhado do assistente técnico da agravada, no mesmo carro, e isso foi indicado para a juíza de primeiro grau, essa postura adotada pelo perito. Tá? O outro ponto que a agravante remete à postura do perito é o fato dele, numa resposta a um e-mail para a juíza da 20ª Vara Civil, ele indicar que o serviço foi tedioso, ou seja, é um ônus que ele assumiu e ele sabia da grandeza do processo, tendo em vista o valor vultuoso que o mesmo tem, e ele indica para a juíza numa resposta ao e-mail que o serviço dele foi vultuoso, e recebendo mais de 40 mil reais para poder fazer um laudo pericial. Tá? Esse seria um ponto, nobres julgadores. O outro ponto, perdão, só complementando o primeiro ponto, isso nos remete ao artigo 148, que diz que o inciso 3º do CPC, que diz que o perito e as partes tem que ser imparciais e não parcial. E no entendimento da agravante, a postura adotada pelo perito ela foi parcial. Tá? Outro ponto que assim, nos entende agravante que o perito foi falho foi o fato dele, no laudo pericial, para ser mais específico no quesito 39, ele ter sido indicado pela juíza de primeiro grau que a perícia seria de engenharia e contabilidade, ele presta o serviço, ele presta a perícia de engenharia, e na perícia de contabilidade, quando ele tem que informar qual era o valor devido à agravante, ele indica que é muito difícil indicar. Ele, em seu laudo pericial, ele afirma que nem tudo é devido, alguma parte é devida, mas nem tudo é devido, tá? Mas ele não indica, na perícia de contabilidade, qual o valor era devido. Por isso, a agravante pede que, ou seja, anulado o laudo pericial, com a indicação de um outro perito, não sendo acolhido esse pedido, que seja determinado que o perito complemente o laudo pericial para indicar qual valor é devido ao agravante. Tá? Essas são as razões do agravo que a gente apresenta aos eminentes desembargadores. Aguardando o seu acolhimento. Muito obrigado, Excelência. Pois não, doutor Vitor Hugo. Vamos aguardar só o retorno do desembargador José Ricardo, que ele teve que se ausentar aqui momentaneamente.
Mas não é de... Pronto, Bardoso Ricardo, estava só aguardando Vossa Excelência, e eu cumprimento aqui o doutor Vitor Hugo, por sua judiciosa sustentação oral, né? O doutor Cláudio, aqui, Vossa Excelência, de fato, não pode realizar a sustentação oral, porque não a requereu a tempo e modo, né? Como manda aqui o figurino legal. Mas doutor Cláudio, eu estou rejeitando essa questão de ordem, porque regimentalmente e legalmente eu entendo perfeitamente possível a realização tanto de Bardoso Ricardo e Bardoso Carlos Augusto dessa sustentação oral, como já de fato realizada, quanto inclusive o conhecimento desse agravo de instrumento. Porque já adianto que, apesar de ele não estar aqui no rol taxativo do 1015, mas as peculiaridades aqui do auto fazem com que se trate aqui de uma medida que tem urgência aqui na instrução probatória, não é, e se torna inócua se ela for apreciada aqui quando somente em preliminar de recurso de apelação. Por que de Bardoso Ricardo? Aqui tem dois pontos que são atacados num agravo de instrumento. Primeiro, que é uma suspeição do perito, né, perícia já realizada, e segundo também, ataca-se aqui a homologação do laudo pericial. Veja bem, se nós deixarmos isso para apreciar de Bardoso Carlos somente numa preliminar de um recurso, o prejuízo, né, é evidente, há uma celeridade que deve ser dada, razoável duração do processo, daí porque esse agravo merece ser conhecido, né? O transtorno, o tumulto processual que pode ser realizado, né, materializado na ausência aqui de apreciação desse recurso, sobretudo de Bardoso Ricardo, porque se ataca aqui, inclusive, a parcialidade do perito. E a perícia já realizada, se for o caso aqui de reconhecermos a parcialidade do perito, até a perícia é até nula. Daí porque, por todos esses motivos, merece o conhecimento, o agravo de instrumento. Então, eu não vejo aqui com tanto negar aqui o direito de a parte sustentar, né? O doutor Cláudio deveria ter requerido aqui a tempo e modo para combater com mais veemência aqui até o conhecimento desse agravo de instrumento, mas não o fez. E aí, colegas, aqui de uma forma bem resumida, eu, todo respeito ao doutor Victor Hugo, eu não vejo o doutor Victor como acatar essa parcialidade do perito, Bardoso Ricardo. O que é que justifica na ótica da agravante, Transfor Luz, a parcialidade do perito? Foi exclusivamente o fato de o perito, doutor procurador, ter ido de carona no mesmo veículo que foi o assistente técnico, não é? Da parte adversa. Então ele pegou uma carona e foram para... E nós sabemos até como se realiza essas perícias em locais distantes, às vezes erros, até uma confluência de vontades para tanto o perito como os assistentes técnicos compareceram ao local. Então, a parcialidade que foi alegada foi exclusivamente isso. Lógico que não é o fato de o perito ter ido no mesmo veículo, de carona, com o assistente do perito, né, da parte adversa ou de qualquer parte, que ele automaticamente se torna suspeito. Requer muito mais do que isso para afirmarmos aqui que teve uma parcialidade do perito. Pelo contrário, o perito até agradeceu aos presentes, foi um período escolhido com muito critério pelo magistrado Acó, né? O juiz Acó, ele pesquisou
a decisão do juiz é muito fundamentada. Ele procurou, se não me engano, na Universidade Federal, e o perito escolheu um perito até de fora, de outro estado, longe das partes, desembargador Carlos Augusto, para evitar justamente qualquer parcialidade ou qualquer problema nesse sentido. Daí o perito realizou, engenheiro, realizou um trabalho bastante satisfatório. No mesmo avião, não sei, só porque foi no mesmo carro, é pouco, né? É pouco, né? Para se dizer que houve a parcialidade. Eu não aderi a essa argumentação de forma nenhuma, porque não encontro nem respaldo aqui nos autos, nem muito menos legal. Agora, de fato, doutores, aqui uma falha que eu faço ressalva, porque no despacho aqui, na decisão aqui, que também é atacada, no despacho saneador, para ser mais preciso, o juiz acorde desembargador Zé Ricardo e desembargador Carlos, ele determinou a realização concomitante, simultânea, de uma perícia através uma perícia de engenharia e uma perícia de contabilidade. O único perito que foi nomeado aqui foi o perito da área de engenharia, que é esse senhor de outro estado, que não tem parcialidade nenhuma. Pelo contrário, ele é um perito imparcial, pela prova aqui dos autos. Mas aqui, colegas, sendo bem resumido, faltou, o juiz, inclusive, já declarou aqui encerrada a prova, mas faltou a realização da perícia contábil. Daí, doutor, que o Vossa Excelência, doutor, quando alega que não houve resposta a alguns quesitos, não houve justamente porque o perito aqui, no caso o engenheiro civil, ele não tem expertise para dirimir esses questionamentos que foram realizados. E veja bem, o juiz foi muito claro. Aqui nós temos que ter perícia contábil e de engenharia. Só foi realizada, desculpe, a perícia de engenharia através de um perito imparcial. Eu reconheço. E aqui no voto, colegas, eu faço ponto e contraponto de tudo isso, citando os dispositivos, não é que o juiz aqui ele não poderia ter, não pode passar para o procedimento adiante sem a realização dessa perícia através de um contador, né? Então, eu digo aqui no dispositivo, diante dispor com esse recurso para dar-lhe parcial provimento, pelo que mantenho inalterada a decisão gravada na parte que afastou a alegação de suspeição do perito e homologou o laudo de perícia de engenharia. Porém, determina a conversão do julgamento na ação de origem em diligência, que ele já tinha concluído, concluído para a sentença, para que seja dada continuidade à prova pericial deferida, adotando as providências necessárias à realização da perícia contábil por profissional da área e demais atos subsequentes necessários à correta instrução processual. Esse é o voto, recusando aqui a parcialidade do perito, mas reconhecendo que houve um erro em procedendo aqui do magistrado, que deve ser realizada a perícia contábil. É necessário. É o voto. Desembargador Zé Ricardo? Senhor presidente, eu igualmente rejeito a questão de ordem levantada pelo nobre causídico e, no mérito, acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Carlos? Não, senhor presidente, eu também rejeito a questão de ordem e acompanho Vossa Excelência em sua inteireza. Pois não. Então, questão de ordem rejeitada e, com relação ao agravo instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, a decisão está encerrada e é unânime. Eu agradeço a presença dos doutores Vitor e Cláudio. Obrigado, Excelência. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Temos mais algum? Não julgar no voto, sem provisório. Diminua um pouquinho isso aí. Cinco... 76 e 77, né? 76 e 77 estão indisponíveis.
Agora eu botei apto aí, ver se Vossa Excelência tem condição de... Tô agora? É. 7677. Embargo de declaração, muito simples. Desprovimento. O 76 é de embargo de declaração. 7,5 eu voto com o relator. E o outro também, outro embargo de declaração pelo desprovimento. 2 embargos de declaração. Com a relatoria. Então, 7,5 de embargo de declaração 0005 723 78 2019 806 0167 50 mil. Embargos conhecidos e não providos, unânime. E o 77 também os embargos de declaração 0161 443 51 2019 806 0001 50 mil. Embargos conhecidos e não providos, unânime também. Só esses dois, né? Desse tirar de mesa, né? Diz que não está disponível. 295. 295. Adiado da sessão anterior, é? Não. Então tem que... Agravo instrumento de Fortaleza 063 21 36 5223 806 0000 e tirar de... Agora é pauta, né? Unidade de pauta pode republicar, já, viu? E onde é que você tirou esse resultado aqui? Será Qual que o número? É o 295? Será que é daqueles problemas que às vezes acontece, o bug do SAG, hein? Relator Mauro, está indisponível. Deixa eu ver aqui o número, pelo número dele. 0632 136. Ele tá aqui, ó. Tá presente aqui. Deu um bugzinho, viu? Tá Parece presente. Mas parece para ti? Parece. Na pauta? Colegas, muito simples. Eu vou ver pela leitura da ementa. É um corriqueiríssimo aqui na nossa Câmara. Vou ler a ementa. Civil, processual civil. Agravo instrumento em execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Cisbajude. Na modalidade teimosinha. Repetição automática, indeferimento na origem. Resignação do banco, sequente, acolhimento. Nova modalidade criada com o objetivo de conferir efetividade e celeridade na busca da satisfação do crédito, recurso conhecido e provido. Muito comum. Eu não sei porque que os magistrados indeferem. Também não sei. Não sei por quê. É só para ficar reiterado. Não, também não sei. Né? Um negócio tão tão prático. Uma teimosinha tão prático. Está no nosso sistema. Cooperação. Tudo, os juízes continuam. Alguns, né? A indeferir a teimosinha. Vador Carlos, tem condição de votar? A teimosinha, ó. A teimosinha. Desculpa. Aquela consulta reiterada, programada. O juiz indefere, né? Eu estou só provendo, que é muito comum. De acordo, Vador? De acordo. De acordo? Vador Carlos também de acordo? Rotineiramente. Então, muito simples. Monocraticamente, a gente decide. Recurso conhecido e provido, viu? O 295. Vou citar agora, que eu não citei, né? Apregoar aqui corretamente. 063 21 36 56 223 806 0000 é o número do processo. Agravo de Fortaleza, agravante Banco Bradesco e Financiamento S.A., agravado Rui Maria da Costa, de minha relatoria, conhecido e provido, unânime. Quais? Não. Está no sistema provisório. Tá direitinho já? Não tá? Tá votado no sistema provisório? Não, então não precisa não. Faltando só o extra pauta. Número 1. Então, extra pauta, conflito de competência de minha relatoria. Conflito 000937312248060000. Resultado do conflito negativo foi conhecido e dado provimento ao mesmo, declarando a competência do direito da segunda vara civil da comarca Canindé, portanto, o suscitado. Número 2 já foi, né? Número 3 também, né?
Os retirados de mesa e pauta estão todos referenciados ali e já foram aqui catalogados. Eu não vou fazer alusão aos mesmos nessa oportunidade, não. Colegas, todos os demais, né, processos das nossas relatorias que encontram no sistema provisório e não houve nenhum pedido de destaque, no mais das vezes sustentação oral, a votação que é provisória passa nesse exato momento a votação definitiva, nos termos dos votos dos respectivos relatores, porque todos eles já estão com votação consensual, ou seja, unânime. Alguma observação, algum requerimento, colegas? Alguém quer fazer uso da palavra? Todo mundo já um pouco cansado, né? Mas terminamos na hora boa hoje, não é? Normalmente a gente sai depois das 8, são 18h55, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Laércio. Doutor Laércio vai querer voltar novamente. Então, eu agradeço a presença de todos, desejando uma ótima noite a todos, que Deus continue nos abençoando e iluminando. A sessão está encerrada. Boa noite a todos. Um prazer conhecer. Tudo de bom, viu? A Regina já trabalhei com ela.